Ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam tributadas ações de graças e honra e glória e poder por todos os séculos. Missão Evangélica Boas Novas. Programa Boas Novas. O que jamais passou pela mente de pessoa alguma em toda a história do gênero humano, salvação eterna, vida eterna de graça, sem participação humana nenhuma, é o que pregamos, porque é isso que significa o Evangelho da Graça do Senhor Jesus. Referindo-se ao empenho de falsos remidos de transtornar a mensagem do Evangelho da Graça, afirmou o apóstolo Paulo, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Carta aos Gálatas 2:5. A verdade do Evangelho. Deus jamais levantou alguém para pregar verdades. Não existe verdade em quem prega verdades. Não é isso que se espera de um anunciador do Evangelho da Graça. Quem anuncia o Evangelho da Graça deve pregar a verdade da graça e deve pregar somente a verdade, o tempo todo a verdade, sem jamais misturá-la com mentiras, com invencionices religiosas que parecem verdades bíblicas neotestamentárias, mas apenas parecem. Verdades tiradas da lei, trazidas de antes da cruz, transformam-se em mentiras, se introduzidas e quando introduzidas no ambiente da graça. Uma melancia pendurada em um pé de jaca não passaria a ser uma jaca. Teria a cor de melancia, teria o sabor da melancia, teria a textura de melancia e seria uma melancia. Alguém teria praticado a fraude de colocar na jaqueira uma melancia. Essa seria a única conclusão lógica a que qualquer mente poderia chegar. O expediente de pendurar uma melancia em um pé de jaca, se acontecesse, seria ou uma brincadeira, ou em segunda hipótese, a tentativa de ludibriar, de enganar, de iludir quem se deixasse iludir tão infantilmente. Assim, exatamente, acontece com textos de antes da cruz. São textos bíblicos, ninguém o nega, mas são afirmações que não podem valer, não tem como valer depois da cruz como normas de conduta. É questão de ordem jurídica. São testamentos diferentes. Até a cruz esteve em vigor o que preceituava o Velho Testamento. E se por alguma razão aquele testamento iniciado com a morte de bezerros, Êxodo 24, 5-8, cujo sangue foi aspergido sobre os filhos de Israel, tivesse continuado ou pudesse continuar, então o sangue do Cordeiro de Deus, que estabeleceu um novo testamento, seria invalidado e desmoralizado, porquanto preceitos anteriores continuariam a valer, a vigorar. Isso não acontece com nenhuma Constituição Nacional. Não se sabe de país algum onde 2 testamentos ou onde 2 constituições funcionem ao mesmo tempo. Além do mais, sendo contrários, sendo antagônicos, como são os testamentos bíblicos, não haveria como conciliá-los. E o que acontece, o que muitos teimam em fazer, é colocar melancias em pés de jaca, como se fosse a coisa mais natural do mundo. A verdade do Evangelho é única, e não é a verdade da lei e dos profetas, nem sequer é a verdade das parábolas
e das afirmações do Senhor Jesus antes da cruz. Existe uma dificuldade perene em muitos por conta daquilo que o Senhor Jesus afirmou. Imaginam que, se foi Jesus quem afirmou, isso há de valer e deve valer para sempre. Não percebem que os ensinamentos do Senhor deveriam ser rigorosamente obedecidos para que pudessem surtir algum efeito. E não se lembram que ninguém, durante esses 20 séculos, foi capaz disso. Os ensinamentos do Mestre Jesus foram expostos para mostrar aos filhos de Israel o quanto estavam distante do querer de Deus, da vontade de Deus, e foram pautados na lei. Mas ninguém seria salvo por tais ensinamentos, pois, mesmo que os seguisse à risca, depois de ouvi-los, teria que assumir ainda as falhas cometidas até ali. E quem responderia por tais falhas, por tais pecados? Quem os perdoaria? A verdade do Evangelho foi e é a resposta de Deus para a miséria do ser humano perdido em seus pecados. A verdade do Evangelho é a verdade da oferta de perdão, mas de perdão total, de perdão absoluto, coisa impossível de ser concebida durante toda a extensão da lei. A posição do valente apóstolo Paulo foi a posição de quem ama a verdade e de quem prima por ela. Quando homens supostamente muito santos entenderam de introduzir preceitos da lei, do Velho Testamento, na mensagem do Evangelho da Graça, onde tudo foi ofertado de graça ao remido, o apóstolo se insurgiu, se levantou com coragem e bravura em defesa da verdade do Evangelho. Essa bravura ele a demonstrou também quando resistiu ao apóstolo Pedro, repreendendo-o por conta de sua conduta facciosa e dissimulada. E chegando Pedro a Antioquia, afirmou Paulo, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Gálatas 2:11. Em relação ao apóstolo Pedro e a outros irmãos, no texto de Gálatas, foi usado o termo sinipocrinomai, que é agir hipocritamente. Não andar de conformidade com a verdade do Evangelho é andar hipocritamente. E andar de acordo com a verdade do Evangelho é andar afirmando aquilo que a verdade do Evangelho contém. Laodiceia, a igreja atual, acha que testemunhar do Evangelho de Jesus é apenas não praticar os desejos da carne. Então, se alguém não mata, não rouba e nem adultera, estaria perfeito em seu testemunho. Esse é um testemunho que alguém dá de si mesmo, que é bom, que é fiel, etc. E a lei já o requeria. Ele também está presente em praticamente todas as religiões. Religiosos católicos, espíritas, budistas, protestantes, muçulmanos, etc., primam por uma vida ajustada e recatada. Alguns sequer chegaram a casar para se conservarem castos e puros. Mas quanto testemunham eles do Evangelho da Graça? Essa não é a verdade do Evangelho da Graça. Testemunhar com a vida é testemunhar da vida cristã ou da vida espiritual, não necessariamente testemunhar do Evangelho. Aqui, a ordem dos fatores altera o produto. Na carta à igreja de Laodiceia, o período atual, não existe nenhuma só reclamação do Senhor Jesus quanto à existência de pecados da carne. O problema de Laodiceia não é cometer pecados carnais. O problema de Laodiceia é outro, é querer ser quente, sendo apenas morna. E morna ela é por não viver comprometida com a verdade do Evangelho, mesmo estando cheia de supostos efeitos sobrenaturais. Ela tem lá suas verdades, é verdade, mas as verdades de ninguém podem, nem de longe, assumir o lugar da verdade de Deus, da verdade do Evangelho.
Ninguém peca tanto como quando peca contra a palavra de Deus. Pecando pecados da carne que não deveria cometer, alguém peca como homem ou como mulher. Pecando, todavia, por perverter, por inverter, por mercadejar, por sofismar a e com a palavra de Deus, estará alguém pecando como ministro da palavra que não é sua e que não deveria ser desviada de seu verdadeiro sentido nunca. E isso é muitíssimo grave, acarretando complicações inacreditáveis. O apóstolo Paulo, já vimos, resistiu ao também apóstolo Pedro, enfrentando-o e repreendendo-o cara a cara, por uma simples dissimulação ocasionada por costumes judaicos. Costumes de quem quer que seja não devem entrar, não podem entrar na composição da verdade do Evangelho, que é uma só. O sangue de Jesus é suficiente para a salvação de qualquer pecador, mesmo do mais infame, do mais vil, do mais desprezível. Se não permanecer a verdade do Evangelho, as pessoas terminarão por acreditar naquilo que religiosos, mesmo com a Bíblia na mão, lhes quiserem impingir ou impor. E quem crer em uma mentira, ainda que imagine estar crendo em uma verdade, continuará crendo em uma mentira. A mentira não se transformará em verdade só porque a pessoa tinha a intenção de crer na verdade. Por maior que seja a intenção e por mais que exista boa vontade, a mentira continuará sendo mentira. Por mais que a intenção de Pedro não fosse usar de hipocrisia, era isso o que ele estava fazendo. O termo utilizado pelo apóstolo Paulo, sinipokrinomai, atesta-o de forma direta. O que o apóstolo Pedro, ainda que possivelmente sem intenção profunda, fazia era galacianismo, era misturar lei e graça, era utilizar mandamentos e costumes da lei, quando já estava em vigor um novo testamento, uma nova aliança, um novo pacto, que sendo novo, não podia, por força de um novo ordenamento jurídico, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Hebreus 7:12, não podia o Novo Testamento conter nada que fosse do testamento anterior. E de fato, exceto os 4 itens encontrados em Atos 15:29, nada de todas as centenas de mandamentos, juízos e estatutos encontrados no Velho Testamento teve como passar para a dispensação da graça, como por exemplo, dízimos, ofertas alçadas, sábado, Páscoa, circuncisão e holocaustos. O Senhor Jesus, sendo da tribo de Judá, não podia, enquanto em vigor o Velho Testamento, ser sacerdote. A sucessão sacerdotal pertencia à tribo de Levi. Enquanto em vigor o Velho Testamento, pois valiam as ordenanças e imposições do Velho Testamento, e o Senhor a todas se submeteu, observando-as rigorosamente, inclusive guardando o sábado e pagando o dízimo. Mas com a morte do Cordeiro de Deus, foi inaugurado um novo sacerdócio, já que ele, o Senhor, foi feito sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que existiu quando Levi ainda estava nos lombos do bisavô Abraão. E como está escrito que, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei, entrou em vigor no Novo Testamento uma nova lei, a lei da fé. O apóstolo, de forma retórica, perguntou, referindo-se ao dom gratuito da vida eterna: onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Romanos 3:27. Se tivesse sobrado
um só mandamento do Velho Testamento que, observado, garantisse a alguém a salvação, esse alguém se jactanciaria de ter alcançado ele mesmo a salvação. A natureza humana não brinca em serviço, ela é má o tempo todo. A natureza carnal, aquela que o homem herda ao nascer fisicamente, jamais se submeteria à completa vontade do Senhor Deus, obedecendo-a inteiramente. O apóstolo Pedro quase imperceptivelmente andou por aí, querendo parecer melhor que os gentios da Galácia, que haviam invocado o nome do Senhor Jesus, como ele, Pedro, invocara. Os remidos nada têm a ver com as ordenanças do Velho Testamento, porquanto houve mudança de lei. Ao invés de exigir o cumprimento de mandamentos contidos em sua lei, o Altíssimo afirmou que os imprimiria na mente dos que aderissem ao novo concerto, à nova aliança, ao Novo Testamento, o testamento da graça pelo sangue de Jesus. Está escrito: este é o concerto que farei com eles, Hebreus, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. E acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Hebreus 10, 16 e 17. Ora, perguntará alguém, e perguntará com certa dose de razão: por que não fez Deus, por ocasião do Velho Testamento ou do Primeiro Testamento, o que disse fazer no Novo Concerto ou no Novo Testamento, e o que realmente fez? Porque o Velho Testamento foi firmado com o testemunho do sangue de animais. E o sangue de animais que são amorais, isto é, que não têm qualquer tipo de moral, pois não raciocinam, não opinam e não tomam decisões, não poderia ser usado tal sangue para a remissão, para o perdão e para a justificação que o pecador em seus pecados precisava, de acordo com Hebreus 10 e 4. Desse modo, enquanto estivesse em vigência o Velho Testamento, as leis teriam que existir escritas em tábuas de pedra e em livros, nos moldes de Êxodo 24, 7 e 12. Com a morte do Cordeiro Eterno, teve Deus, satisfeita sua perfeita justiça e satisfeita de forma perfeita, permissão para enviar seu Santo Espírito, que se instalou no espírito de quantos invocaram o nome do Salvador, imprimindo e escrevendo ali suas leis, sua vontade. A verdade do Evangelho não abrange qualquer dos mandamentos da lei ou das leis do Velho Testamento, exceto aqueles 4 itens de Atos 15 e 29, onde, sabe-o todo mundo, não estão incluídos o sábado, a Páscoa, o dízimo e as ofertas aos saldas. O que é, e se não for, terminará sendo. Se não for, porque muitos insistem em fazer valer na graça dispositivos da lei. Mas a mão do Senhor, no tempo certo, punirá a quem adulterou a verdade da dispensação da graça e mostrá-lo-á a toda a igreja por ocasião do bema. De graça é que não ficará. Quem a tempo não tiver consertado com suas afirmações galacionistas, que são todas aquelas que não consideram o sangue do Senhor Jesus totalmente eficiente e suficiente, totalmente eficaz e totalmente poderoso para a remissão, para o perdão e para a justificação do pecador, terá seríssimos problemas quando chegar-lhe o momento de olhar nos olhos do Senhor. Em seu entrevero com o apóstolo Pedro, Paulo, o apóstolo dos gentios, refrescou sua memória dizendo: sabendo eu e tu que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos, eu e tu, também crido em Jesus Cristo para sermos
justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Gálatas 2:16. Se homem algum poderia ou pode ser justificado pelas obras da lei, lei dada pelo próprio Senhor Deus, imagine-se então ser alguém justificado na base de usos e costumes chamados por aí de doutrinas e organizados esses usos e costumes pelos movimentos religiosos. É bom orar, é bom jejuar, é bom congregar, contribuir, ajudar os domésticos da fé, viver cada vez mais em santificação e fazer uso de todos os demais meios de graça. Mas isso tudo, e tudo isso, nada tem com a justificação, com o perdão, com a adoção de filhos, com a reconciliação e com a regeneração, que foram e são produto do sangue do Senhor Jesus, e independem todo o tempo completamente de qualquer ação ou reação humanas. A posição do apóstolo Pedro, como remido pelo sangue do Cordeiro de Deus, não sofreu qualquer abalo, mesmo quando agiu ele hipocritamente no relato de Gálatas capítulo 2. A posição do apóstolo Paulo também não melhorou em nada por ter sustentado ele a verdade do Evangelho. A posição perfeita de ambos, como remidos, foi-lhes garantida pelo sangue do Senhor Jesus, e não por alguma coisa que fizessem ou deixassem de fazer. Isso, fazer ou deixar de fazer, era a exigência da lei, na vigência da qual ninguém foi justificado ou salvo. Como é que vai ser, ouvinte amigo? O tempo está acabando. Não é possível que você ainda não tenha percebido. Olhe para o mundo. Existe alguma perspectiva boa pela frente? Sinceramente, pelo contrário, diante do que vem por aí, a situação atual é um verdadeiro céu de brigadeiro, quer dizer, é semelhante a um céu azul sem qualquer presença de nuvens que indiquem tempestade. E olhe que as coisas estão insuportáveis. Insuportáveis no que diz respeito à violência, à promiscuidade, à falta de pudor, etc. Livre-se disso tudo, livrando-se primeiro da culpa de seus próprios pecados. E só existe um modo de fazê-lo, invocando o precioso nome do Senhor Jesus. Ocasião em que o Santo Espírito instalar-se-á em você como selo, penhor e batismo para todo sempre. Ou seja, o seu Espírito estará guardado para sempre pela ação bendita e maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Quer duvidar? Duvide e prepare-se para enfrentar sem qualquer misericórdia a implacável justiça do Todo-Poderoso Deus. A propósito, quanto entende você de escatologia? Onde pensa você esteja a humanidade vivendo no contexto profético escatológico nesse exato momento? Há quanto tempo estão os homens dos momentos finais de sua história até o acerto de contas? O Maitreya está contando nos dedos os dias para sua manifestação. O Maitreya, o anticristo. Daí para frente, nada mais será normal. Para você, ainda existe a saída pela qual milhões sairão das trevas espirituais que serão instaladas no planeta. E a única saída será para cima, para a glória, para fora, pelo arrebatamento. Os milhões que daqui sairão por terem invocado o nome precioso do Senhor Jesus, constituindo-o como Salvador pessoal, todo suficiente e único. Quer fazer parte desse grupo? É simples. Invoque o nome do Senhor Jesus, sincera e
e conscientemente. Mas não o invoque para curas, para maravilhas, e nem sequer para prosperidade e para a vida mansa e tranquila. Invoque-o para seu salvador pessoal e todo suficiente nas questões da eternidade. Mas se acha que não, se acha que assim como está ótimo, ok. Você deve saber o que está fazendo e deve também entender muito de escatologia, das profecias do fim. Nesse caso, faça bom proveito. Mas se quiser invocar o nome do Senhor, aproprie-se dessa bênção que Ele conquistou para você também na cruz, naquele sofrimento todo, que não foi feito em vão, e não foi feito para impressionar ninguém, senão para satisfazer toda a exigência da justiça divina, toda a exigência da santa, perfeita, justa e eterna lei de Deus. Apele para o Senhor Jesus, e aí estará tudo resolvido quanto à sua eternidade, quanto à sua pendência com o Todo-Poderoso, com a sua lei, com a sua justiça. As portas estão abertas. Não existe essa coisa de porta apertada, de caminho apertado, de caminho estreito e nem de cruz de cada dia. Isso ficou antes da cruz. Agora existe uma porta franca, um portão escancarado, esperando por você, pela sua adesão. Apele para o Senhor Jesus, invoque o seu nome, e a bênção da eternidade, na paz e na luz, será sua para sempre. Amém.